Você tem dificuldade em controlar os teus impulsos? Age de forma impulsiva, descontrolada, de repente já agiu ou já falou o que não devia. É meio que como se ocorresse sem que pensássemos direito no que estamos falando ou no que estamos fazendo. Isso pode acontecer com compras, por exemplo, comprar de forma impulsiva, dar respostas mais ríspidas a pessoas que amamos, simplesmente por conta desse impulso, que às vezes é até agressivo. Agressivo com pessoas que amamos, com pessoas que estão à nossa volta, agressivos no nosso ambiente profissional, entre os nossos familiares. Então é sobre isso que nós vamos falar agora. O TDAH e a agressividade por conta dessa nossa impulsividade. A impulsividade é uma das características que definem bem o TDAH. É um dos traços marcantes, um dos sintomas que definem bem o TDAH. Faz parte, logicamente, da hiperatividade, e aí aqui eu tenho sempre que lembrar, as três características que definem o TDAH é a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade, beleza? Não quer dizer que todo TDAH seja hiperativo, pode não ser hiperativo de forma motora, mas ser hiperativo mentalmente, ter diversos pensamentos que vagueiam pelas distrações que são apresentadas pelo mundo externo ou mesmo internamente, fica pensando em várias coisas. Nós temos o TDAH predominantemente hiperativo, o TDAH predominantemente desatento, isso não quer dizer que ele não tenha uma hiperatividade mental, e temos o TDAH predominantemente misto, que é tanto hiperativo quanto desatento, como é o meu caso. Eu, por exemplo, falo gesticulando muito. Enfim, seja como for, aqui nós iremos tratar mais especificamente da impulsividade e, consequentemente, falaremos da agressividade que acompanha alguns TDAHs. Hugo, todo TDAH é agressivo? Não, muito pelo contrário. Mas é comum que os TDAHs ajam de forma agressiva ou ríspida por conta da impulsividade. Não quer dizer que a impulsividade nos leve sempre para ações agressivas. A impulsividade pode nos levar para outras questões, como, por exemplo, direção perigosa, dirigir de forma muito enlouquecida, correr muito, se colocar em risco, gasto impulsivo de dinheiro, comprar as coisas sem necessariamente precisar, só pelo impulso da compra, comportamento sexual de risco, se envolver em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos sexuais arriscados, transar, por exemplo, sem camisinha, se colocando em risco com um desconhecido ou com uma desconhecida. Isso é muito comum dessa impulsividade do TDAH. Além, é claro, de abuso de substâncias ilegais, substâncias alucinógenas ou drogas, enfim, há uma tendência do TDAH, por conta dessa sua impulsividade, por conta da busca de dopamina a todo custo, a ser mais vulnerável, por exemplo, ao abuso de álcool, abuso de drogas, gasto com jogos de azar, perder muito dinheiro em casas de aposta. É comum TDAH perder tudo em casas de aposta, em bingos. Uma outra característica também dessa impulsividade é a compulsão alimentar. Muito comum que TDAH tenha compulsão alimentar. Lembrando, TDAH é um transtorno primário que gera transtornos secundários, que gera transtornos de comorbidades, outros transtornos variados. Segundo Ana Beatriz, por exemplo, uma das maiores psiquiatras, autora do livro Mentes Inquietas, o TDAH ele geralmente vem junto com mais um transtorno ou até de bando, diversos transtornos, porque o TDAH não tratado gera outras diversas comorbidades, outros diversos sintomas, como por exemplo a ansiedade. Então percebam, eu só estou aqui falando da impulsividade e, logicamente, nesse caso específico desse vídeo, eu quero falar dessa impulsividade e como ela gera comportamentos agressivos, uma raiva explosiva em parte dos TDAHs. Não são em todos, relembro sempre, o TDAH é um espectro, então como o espectro tem sintomas que se manifestam mais em um e se manifestam menos em outros, tem graus de como somos afetados pelo TDAH, alguns de forma mais leve,
outros de forma mais severa. Eu, por exemplo, posso dizer que o TDAH me afeta de forma muito severa. A maior parte desses vídeos que eu faço são sintomas e características que eu vivencio e venho aqui dialogar com vocês. Pois bem, discutiremos agora sobre o TDAH e a agressividade, comportamentos agressivos por conta da impulsividade. Parte desse nosso comportamento impulsivo que gera agressividade, que gera raivas excessivas. Isto está extremamente vinculado à carência que temos no lóbulo pré-frontal, no córtex pré-frontal, de dopamina e noradrenalina, beleza? Mais especificamente, o distúrbio de dopamina. Os estudos mais recentes apontam que nossa impulsividade está muito relacionada a esse distúrbio de dopamina, especialmente no nosso lóbulo pré-frontal, no nosso córtex pré-frontal, que é essa parte do nosso cérebro que é justamente a parte que organiza, que direciona, que racionaliza, que toma decisões, é a parte que gerencia, digamos assim, a nossa vida. Pensemos, por exemplo, que as funções executivas, dessa parte central do nosso cérebro são as funções de organização, de tomada de decisões. Então pensemos numa empresa, para citar como exemplo, no CEO dessa empresa. Um CEO, se ele for desorganizado, se esse CEO estiver desorientado, se esse CEO não conseguir tomar decisões, se esse CEO não conseguir racionalizar, não conseguir medir o tempo, porque nós TDAHs temos uma desregulação temporal, tem vídeo aqui sobre isso, você pode assistir. Então veja, a empresa vai certamente falir, a empresa vai deixar de existir, pois o CEO, que seria a pessoa responsável por todas essas tarefas, que aqui nós chamamos de funções executivas, ele está com problemas, ele está desregulado, ele está desorientado, ele tem um distúrbio bioquímico. Então pensemos que as nossas funções executivas são como se fosse o CEO do nosso cérebro e nós temos uma carência de dois neurotransmissores extremamente importantes, como a dopamina e a noradrenalina, e também temos um balanço desregulado na serotonina, que acabam afetando justamente a nossa capacidade de tomar decisões. Daí nós sermos inteiramente impulsivos. De onde vem essa nossa impulsividade? Nessa nossa incapacidade de conseguirmos perceber, organizar, centralizar, direcionar nossas ações, racionalizar nossas ações, conseguir decidir entre isto e aquilo, entre falar algo ou silenciar, entre agir ou não agir. Então essa nossa capacidade ela é afetada, porque as nossas funções executivas são afetadas por conta desse distúrbio, dessa desregulação bioquímica no nosso cérebro. Daí parte a nossa impulsividade. Não só a impulsividade, como a desatenção e a hiperatividade também. Mas aqui eu quero falar da impulsividade e a sua estreita relação com nossas ações agressivas. E aí vai um fato extremamente importante, em especial para você que é neurotípico, que está descobrindo o nosso canal. Neurotípico é os ditos normais, eu tenho dúvidas sobre isso porque ninguém visto de perto é normal. Mas vamos lá, os neurotípicos que não são diagnosticados com transtornos chegaram aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você, que o TDAH que está do seu lado, ou que indicou esse vídeo, ou o TDAH que você vai indicar esse vídeo, já sabe, depois dos nossos comportamentos agressivos, depois dos nossos comportamentos inadequados, porque nós temos também uma desregulação no nosso sistema inibitório, na nossa capacidade de inibir fazermos presepadas, ou inibir que briguemos com alguém, que falemos algo inadequado. Nós também temos essa questão. Tem vídeo aqui sobre a nossa dificuldade, a nossa desregulação no nosso sistema inibitório. Vale a pena assistir. Então, retomando, para você que está aqui assistindo, lembre-se sempre disso.
todo TDAH que passa por um momento de agressividade, que tem um comportamento meio que abusivo, em especial com os que ele ama, mas com qualquer um, no trabalho, no lazer, quando ele está fazendo compras, seja onde for, quando ele age impulsivamente, mesmo que não seja agressividade em si, quando ele age impulsivamente e sai gastando dinheiro em casa de apostas e perde tudo, ou quando ele age impulsivamente nas relações sexuais, ou quando ele se livra de um acidente de trânsito porque ele foi imprudente. Seja como for, normalmente o TDAH é acometido por um arrependimento profundo. E é disso que eu quero falar com você, neurotípico, e com os TDAHs que aqui estão também me ouvindo. É de doer, é de apertar o coração, metaforicamente falando, o que nós sentimos. Nenhum castigo, eu penso assim, seria capaz de nos castigar tanto quanto nós mesmos nos punimos por sermos agressivos, violentos. Na hora que a gente passa a perceber o que de fato aconteceu, como se a ficha tivesse caído, você que é mais jovem pode não lembrar dessa gíriazinha, a ficha caiu, mas digamos, quando a gente percebe o que de fato aconteceu, a merda, me perdoe a palavra, que fizemos, rapidamente nós somos acometidos por um arrependimento imenso, um arrependimento doloroso, um arrependimento que nos dói a alma. Essa, por exemplo, é uma das grandes diferenças entre um TDAH e um psicopata ou um narcisista. O narcisista ou o psicopata não vão ter empatia nenhuma, não vão ter problema nenhum de agir agressivamente com as outras pessoas, especialmente os que amam. Por exemplo, nós TDAHs não, nós sofremos muito por conta dessa nossa impulsividade que às vezes nos leva a comportamentos agressivos. Eu pessoalmente aproveito esse vídeo aqui para pedir desculpas públicas a muitos que passaram por comportamentos meus inadequados, agressivos e violentos. Eu posso dizer que eu sou um TDAH bastante violento, me envolvi em várias brigas ao longo da minha vida e só vim perceber isso como um sintoma do TDAH depois que fui diagnosticado e que comecei o processo de terapia, acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico. Mas vale salientar que nem todo TDAH desenvolve comportamentos violentos, agressivos. E esses comportamentos estão muito relacionados também à forma pela qual o TDAH foi criado, o ambiente que ele viveu, como o ambiente influenciou nesse TDAH, se ele sofreu abusos na infância, foi negligenciada na infância, pais com problemas de abuso de álcool, de drogas, famílias desestruturadas, com ambiente hostil, onde se vê pai batendo em mãe, mãe batendo em filhas, onde se vê muita violência. Então, a criação, o ambiente no qual o TDAH se desenvolveu, diz muito se ele vai desenvolver também comportamentos agressivos. Fora questões genéticas também. Quando você já tem um pai e uma mãe com traços marcantes de violência, de agressividade muito definido, então também tem marcas genéticas, mas sobretudo o meio influencia essa violência no TDAH. As amizades, a moradia, o bairro, se é um bairro violento, se convive com violência desde a infância, são todas essas questões que acabam gerando comportamentos agressivos no TDAH. Então lembremos que os comportamentos agressivos dos TDAHs está diretamente ligado aos comportamentos impulsivos, a nossa impulsividade, característica primária de quem tem TDAH. Por ter dificuldades em controlar os impulsos, acabamos agindo às vezes de forma agressiva, com comportamentos violentos. Mas não só isso, nós também temos uma desregulação no nosso sistema inibitório. Tem vídeo aqui só sobre isso. Então nós não conseguimos inibir algumas ações e algumas emoções, algumas falas, porque simplesmente temos incapacidade dessa inibição, de inibir certos comportamentos.
Não somente, para além disto, nós também sofremos com uma desregulação emocional, o que gera conflitos imensos na família, no ambiente profissional, em relações afetivas e amorosas, nas relações interpessoais. Nós temos justamente uma capacidade diminuída de autorregulação das nossas emoções, dos nossos comportamentos. Então percebam, se emocionalmente nós não estamos bem, nós estamos desregulados, muito mais probabilidade existirá de termos ações, comportamentos agressivos, de sermos impulsivos. Então, para além de todas essas questões, ainda temos esse descontrole, essa descompensação emocional. O TDAH sente tudo de forma muito mais intensa e essa intensidade acaba gerando às vezes uma desproporcionalidade em como tratamos as questões, em como tratamos as pessoas, gerando às vezes também comportamentos agressivos, comportamentos raivosos. Então, não é por conta de todas essas características que eu disse que a gente vai passar a mão na cabeça dos TDAHs que forem violentos, que forem agressivos, muito pelo contrário. Primeiro tem que ter autocrítica por parte do TDAH e o mais importante, buscar e se comprometer com o tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico, enfim, se empenhar no tratamento para mostrar às outras pessoas que nós não só nos arrependemos, como também estamos buscando melhorar para ter um melhor convívio interpessoal, um melhor convívio social. E é extremamente importante que você busque pessoas que você confia, para que você possa dialogar sobre os seus impulsos, para que você tenha um desafogo, para que você tenha uma válvula de escape, alguém que lhe ouça. É importante que seja um profissional como uma psicóloga, mas você também pode ter pessoas do seu vínculo de amigos, de familiares, enfim, que possam ser essa válvula de escape, que você possa falar sobre o manejo das suas dificuldades em relação a controlar os seus impulsos. Assim sendo, é imperativo ter essa válvula de escape, algum meio que você possa se expressar. Isso vai ajudar muito a controlar esses comportamentos impulsivos. E aqui vão algumas dicas. Você pode buscar terapia individual, como a terapia cognitiva comportamental, terapia familiar ou de casal, terapia de grupo para adultos, onde você possa se expressar em grupo, ludoterapia para crianças. Enfim, é importante buscar tratamento. E a depender do nível do teu TDAH, a depender do nível da tua impulsividade, da tua agressividade, dos teus comportamentos inadequados, procurar um psiquiatra, um neurologista e buscar uma intervenção medicamentosa, terapia, medicamentos. Essa é a saída e, sobretudo, estar sempre se informando acerca do TDAH. Então, eu sei que você provavelmente se arrependeu muito de muitas das coisas que já fez, assim como eu. Dói o coração só lembrar algumas coisas que eu fiz, alguns comportamentos violentos, mas é isso. Buscar tratamento, se empenhar no tratamento pelos que amamos, por todos os que estão à nossa volta, todos aqueles que torcem por nós e para termos uma maior qualidade de vida, uma maior qualidade de vida afetiva, uma maior qualidade de vida social, uma maior qualidade de vida profissional. Nós precisamos buscar controlar nossos impulsos e assim controlar nossa agressividade, nossa raiva, buscando controlar nossas emoções, controlar nosso sistema inibitório. Então são algumas dicas, controle dos nossos comportamentos, especialmente poder se expressar em terapia, em grupo, com amigos, enfim, não sofra sozinho. TDAH não tem cura, mas tem tratamento e se informar é o primeiro passo para avançarmos para uma maior qualidade de vida, mesmo sendo TDAH.